Dando continuidade às nossas aulas de ergonomia, hoje vamos falar sobre o amortecimento de forças e também sobre a mobilidade da coluna vertebral. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje vamos falar sobre o amortecimento de forças e também da mobilidade da coluna vertebral. Matéria super importante para você, estudante de ergonomia. Mas, antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Então, bora para a nossa aula. É o seguinte, nós falamos então da nossa coluna vertebral na nossa última aula, né? Nós vimos como ela é formada, quais as estruturas que formam, qual que é a função dela, né? E isso daqui que nós vamos falar hoje é uma das funções da coluna, né? Amortecimento das forças. E vamos entender como que isso acontece. Tal finalidade é desempenhada pelos discos intervertebrais, que já conhecemos da última aula, né? Então aqui nós temos o disco intervertebral, que está entre as vértebras aí, certo? E ele é formado pelo núcleo pulposo, que é a parte central dele, e temos o ânulo fibroso, que é essa parte em volta do núcleo pulposo. Eu fiz a comparação na última aula e vou tornar a fazer hoje. É como se eu pegasse um balãozinho cheio de água e fosse enrolando uma fita em volta dele, tá? Então, os discos promovem uma proteção essencial às vértebras, na medida que impedem que essas sofram fraturas. Se não tiver o disco, se ele desidratar, se acontecer alguma patologia, uma vértebra vai começar a se chocar com a outra. E isso não pode acontecer. Pode acontecer um desgaste, então tem vários problemas. Nós vamos falar desses problemas também. São também os discos que promovem a ligação fibrosa entre todas as vértebras, uma a uma, auxiliando a coluna, né, para que ela, né, se torne rígida quando nós queremos e também flexível, né, balançar ela para frente, flexionar, estender, né, então lateralizar ela, inclinar, né, então tudo isso aqui que a coluna faz, que dá a condição a ela de fazer, são esses discos, tá certo? E esses discos, então, eles estão presentes a partir da primeira vértebra aqui até lá embaixo, tá? Vamos falar mais deles. Olha só, o amortecimento das pressões exercidas sobre o conjunto, ou seja, sobre sua coluna, é desempenhado essencialmente pelos núcleos pulposos, tá? Então, eles que vão distribuir essa pressão. E esse núcleo ele vai ser contido pelo ânulo fibroso. Então, isso equivale a dizer que o núcleo que se encontra dentro dos anéis do ânulo fibroso tende sempre a aumentar o diâmetro quando recebe uma sobrecarga de cima para baixo. Quando você pega um peso aí na sua cabeça, está espremendo esse disco, tá? Fazendo pressão sobre as paredes dos anéis que o envolvem, enquanto você diminui a altura. Ok? Vou explicar para vocês umas coisas aqui que você, se for leigo, se não for da área da saúde, você nunca ouviu falar. Espera aí que você vai ver. O disco intervertebral, gente, infelizmente, ele começa a sofrer uma degeneração natural a partir dos 20 anos de idade. Certo? E, presta atenção, nessa época, as artérias que alimentam a região da coluna começam a se fechar, interrompendo a vasoirrigação e, claro, sua alimentação. Ah, professor, mas como que é isso? Então vai ficar sem nutriente?
Não, calma aí, eu vou te explicar. Presta atenção nessa imagem aqui, primeiramente. Ali nós temos o disco normal, altura normal, tudo certinho. No segundo, nós já temos um disco degenerado. Já começou a reduzir o tamanho, já começou a ter diferenças. No de baixo, nós já temos o início de uma hérnia de disco, temos um abaulamento. No outro, nós já temos um disco herniado. No de baixo, nós temos uma altura do disco reduzida, tá? E lá embaixo, nós temos um complexo disco osteofitário. É quando começa o famoso bico de papagaio. Nós vamos falar dele. Chama-se osteofitose. Tá? Vamos lá. Os discos não possuem vasos, tá? Então, eles vão precisar de nutrientes. Esses nutrientes vão se passar por difusão entre o corpo vertebral e os discos para eles. Então, desta forma, eles vão se manter nutridos. Beleza? Até aqui? Olha só, isso é semelhante, então, esse disco é semelhante a uma esponja molhada. Se você comprimir, ela diminui o volume, porque ela vai perder água, certo? Agora, se você coloca água e não comprime, ela vai voltar ao tamanho normal. Isso aí. Com a descompressão, aumenta novamente o volume, absorvendo novamente água. Ok? Professor, qual que é o melhor horário para eu fazer a minha medida? Falar que eu sou altão de manhã cedo. Tá certo? Vamos lá. Podemos concluir, então, que pressionada a coluna vertebral não se alimenta e que tal situação facilita ainda mais a degeneração dos corpos vertebrais. Tá? Então, isso aí vai pressionando, pressionando, vai liberando água e tal, não é reidratado. E, então, pressionar a coluna não é legal. Sem alimentação, as características fibroelásticas deste tendem a diminuir, o que inicia um processo de rompimento das paredes, né, dos anéis ali que estão envolvendo o núcleo pulposo, toda vez que esse tenta se deslocar. Quando você faz uma flexão, assim, ó, você dobrou para frente. O que acontece? O núcleo pulposo é empurrado lá para trás. Quando você faz uma extensão, o núcleo pulposo é empurrado para frente. É o inverso. Você aperta atrás, ele vai para frente. Você aperta na frente, ele vai para trás. Ok? Se você for para o lado direito, ele vai para o esquerdo. Se você for para o lado esquerdo, ele vai para o lado direito. Beleza? Vamos lá. Lembrem-se, a função de amortecimento vai diminuindo à medida em que a idade do indivíduo aumenta. Situações agudas que promovem rompimento repentino podem acontecer, tá? De grande número de anéis fibrosos causam lesões que serão comentadas um pouquinho mais à frente. Bem, pessoal, antes de darmos continuidade à nossa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. A partir de R$1 mensal, você se torna patrocinador aqui do canal e você terá diversas vantagens, tá certo? Olha só, para você saber quais as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal, entra no link que está aí na descrição, é o link do site Apoia-se, vai lá e dá uma lida. E toda aula eu já dei esse spoiler, eu acho que a galera que assiste o meu canal aqui sempre direto aí, toda semana, já sabe. Dependendo da ajuda que você der aqui para o canal, da ajuda mensal, você terá direito até a aulas particulares. Isso mesmo. Então não perca tempo, faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal. Belezinha? Recado dado, bora continuar nossa aula. É o seguinte, vamos falar de mobilidade, capacidade de movimentação, né? Olha só, como já vimos, a coluna é composta por 32 ou 33 vértebras. Por quê, professor? Porque o cóccix ele pode ter, então, ali 3 ou 4 ossinhos, certo? Não é todo mundo que tem 4, não. Cada uma apoiado sobre um disco que está sobre a vértebra imediatamente abaixo
tá? Da primeira. Então, a partir da primeira, abaixo da primeira, nós já vamos ter os discos intervertebrais. E esses discos, gente, eles vão ter uma morfologia e uma espessura diferente, né? Daqui da sua cervical para a sua lombar vai ser diferente. Aqui ele começa menorzinho, diâmetro menor, mais fininho. À medida que vai abaixando, vai mudando o corpo vertebral, os discos intervertebrais também vão modificando, certo? Então, chega aqui embaixo, eles já estão mais espessos, com um diâmetro maior. É claro, as vértebras aqui de baixo são maiores do que as vértebras aqui do seu pescoço, tá? E, olha só, essa característica possibilita todo o conjunto uma mobilidade extraordinária, dentro de limites impostos pela própria estrutura anatômica de cada região da coluna. Presta atenção aqui. Mobilidade da coluna vertebral. Aqui na parte de cima, ali daquela corzinha ali, é um vermelhinho, nós temos a coluna cervical. 7 vértebras. Nós temos aqui a torácica ou dorsal, 12 vértebras. Aqui eu vou ter a lombar, 5 vértebras. Beleza? De boa até aqui? Aqui embaixo nós temos a região sacrococcígea, tá certo? Então vamos lá. A região cervical apresenta maior mobilidade. Sim, aqui ó, flexão, extensão, inclinação, rotação. Beleza? Agora, olha só, seguida pela região lombar, que te dá condição então de flexão, extensão, um pouco de rotação, não tanto, né? E dorsal, a dorsal também, ó, estende, flexiona, tá certo? Gira um pouco, consegue, né? Até atingirmos a região sacrococcígea, tá certo? Que apenas rotaciona sobre o eixo da cintura pélvica. E nós já vimos a formação da cintura pélvica, né? Na próxima aula eu vou repetir as cinturas mais claro para vocês, tá? Pode ficar tranquilo que se você perdeu outra aula, eu sugiro que assista também, que vai reforçar, né, o seu conhecimento. E na próxima aula eu vou estar falando também. Vamos lá. A mobilidade do conjunto, entretanto, representa não apenas flexibilidade útil. Anota, tá vendo que está de outra cor? Para o desenvolvimento de inúmeras tarefas efetuadas pelo ser humano, mais alguns riscos à região da coluna vertebral. Como vamos ver agora? Presta atenção, esse rapaz aí, ele tá com uma dor aqui na lombar, ele tá até encostado. Pela roupa que ele tá, no local que ele tá, a sugestão é de que esse rapaz, ele faça o carregamento de cargas dentro dessas caixas. Será que ele fez alguma coisa errada? Vamos entender. Olha aqui. Como já se viu, os discos degeneram com o passar do tempo. Beleza? Vão perdendo a elasticidade. Com isso, a capacidade de amortecer as pressões vai diminuir. É óbvio. E há uma tendência do núcleo pulposo a se extravasar, tá? Da região central, que geralmente ocupa. Então, quando isso começa a acontecer, gente, nós temos algumas fases, tá? Então, olha só, fase de formação da hérnia de disco intervertebral. Aqui em cima nós temos o abaulamento, algumas fibras rompem, ele começou a estufar. Depois, nós temos a protusão discal, ele já está no último para estourar. Depois nós temos o terceiro, a formação da hérnia de disco, né? Núcleo pulposo começou a vazar. E aqui nós temos um disco sequestrado ou fragmentado. É quando pedaços ali do núcleo pulposo vazam. Muito perigoso. Pode causar aí até uma infecção. Certo? Vamos lá. Continuando. Presta atenção aqui. Tal situação é agravada ainda mais quando a coluna vertebral sai da posição em que suas curvaturas naturais são mantidas. Gente, pelo amor de Deus, eu estava assistindo aqui no YouTube um canal, né, que eu sou fã, assisto todos os dias. Nesse canal, o cara, muito inteligente, o cara dá uma aula sobre tudo enquanto há, e a hora que ele vai falar do corpo humano, ele dá uma
não vou nem falar o nome. Ele vira falar, eu tenho cifose e lordose. Graças a Deus que você tem, meu amigo. Ô, coleguinha, graças a Deus. Agora, se você tiver uma alteração da cifose ou da lordose, aí sim você tem que se preocupar. Olha aqui. Nessa postura aqui, o cara tem uma retificação da coluna. Sua coluna ela tem que ter uma determinada curvatura aí na sua lombar. Nós chamamos de lordose lombar, tá? Então tem que ter uma curvinha. Quando fica reto, nós temos uma retificação da lombar. Aí é problema, tá? Outra coisa, se você tiver uma hiperlordose, o que é isso? Um aumento da curvatura, aí também vai causar problemas para sua coluna, certo? Então, hiper é aumento, retificação, então você vai ter uma diminuição da curvatura. Outra coisa, cifose, né? Aqui em cima, aqui, ó, torácica, a pessoa fica assim para frente, né? Isso daí é uma hipercifose. Aumentou demais a curvatura, então, do dorso desse rapaz. Então, hiper, muito, traz problemas. Gente, nada em excesso e nem faltando vai dar certo no corpo humano. Escreve isso. Anteriorização da cabeça, a pessoa joga a cabeça para frente. Certo? Também faz com que altere a curvatura aqui, ó, da cervical. Isso daqui seria uma postura correta, adequada. Olha só como é que esse rapaz está. Aqui, nesse caso aqui, esse rapaz aí está com todas as curvas da coluna certinhas agora. Certo? É claro que eu não vou explicar posicionamento aqui, que vocês não vão avaliar ninguém, tá? Mas, então, você tem os parâmetros, você tem aí as observações que você faz para poder avaliar se uma pessoa está com uma boa ou com uma má postura. Beleza? Mas não precisa de ser da área da saúde para saber, não. Você vê uma pessoa hipercifótica lá, um corcunda de Notre Dame, é claro que foi má postura. Vamos lá, gente, olha só. Exemplo, uma pessoa inclinou. Olha, gente, eu quebrando. Exemplo, uma pessoa inclinou o tronco para baixo com o objetivo de pegar uma caixa que pesa 30 quilos, mantendo as pernas eretas, sem flexão. Será que isso é correto? Vamos ver. Presta atenção aqui. No momento em que, nessa postura, a pessoa levanta a caixa, a pressão equivalente à carga de 30 quilos será transmitida para a coluna, e principalmente para a coluna lombar, que está servindo como ponto de apoio à alavanca necessária para essa operação, que é levantar a caixa. Quando você faz isso, você já tem uma idade avançada, seu disco já está degenerado, já perdeu uma boa flexibilidade, qual que é a tendência aqui? O que é que vai acontecer aqui? No mínimo aí uma hérnia de disco, certo? Então, presta atenção, nós vamos estar falando no decorrer das aulas de ergonomia sobre as posturas ideais para cada tipo de carregamento. Ó, então se você não é inscrito no canal, mesmo se você não for estudante de ergonomia, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Porque isso daqui vai ser importante até para a sua vida pessoal. Tá certo? Então, se você ainda não segue, não é inscrito, inscreve agora, tá certo? Ah, não esquece do like não, hein? Conto com você. Vamos lá. Olha só. Essa situação representa também uma sobrecarga para a musculatura. Ah, pode acontecer só hérnia de disco? Não. Desta região que não está preparada, causando-lhe lesões. Presta atenção aqui, gente. Coloquei ali, vocês estão vendo que está marcadinho de azul? Aquela região ali é uma fáscia, tá? Olha só, os músculos da região lombar se encontram inseridos nas asas da coluna vertebral. Lembra das asas? Falei processo transverso ali, processo espinhoso, por meio de tecidos ligamentares chamados fáscias. Só que é o seguinte, são tecidos ligamentares, mas eles não são tão fortes quanto tendões, não, tá? Eles são diferentes. Então, presta atenção aqui.
Se houver sobrecarga nas fáscias, elas tendem a inflamar e provocar fortes dores nessa região. Por isso que às vezes você fala, ai gente, que dor na coluna, dor aqui ó, na região lombar. Não é à toa. Às vezes você estressou demais essa região e aconteceu uma inflamação. Então é nessa região aí, ó. Certo? Tendão. O que é, professor, tendão? Nós já falamos, vou repetir. Tendão é que liga músculo no osso. Certo? Que vai ajudar aí nos movimentos. Nós falamos isso nas aulas anteriores. Ok? O que mais, professor? Olha só, problemas mais comuns relacionados, né, à nossa coluna vertebral. Nós temos aí a hérnia de disco, né, que é então o rompimento do ânulo fibroso e o núcleo pulposo acaba por extravasar. E temos outra também muito comum, que é a famoso bico de papagaio, ou osteofitose. Pensa comigo o seguinte, primeira coisa que você tem que entender, seu corpo é inteligente. Você pega peso todo dia aqui na cabeça. Ah, professor, eu trabalho a vida inteira carregando carga na cabeça. Você está comprimindo o disco intervertebral. Aí o disco intervertebral, quando você comprime, ele estufa ali para o lado ali dos corpos vertebrais. Seu corpo entende assim, uai gente, mas aqui, o osso, né? Eu não estou do tamanho que devia, não, hein? Porque esse disco está maior que eu, então vamos crescer um ossinho aqui. Aí a vértebra de cima cresce um osso de cima para baixo e a vértebra de baixo para cima. Aí nós temos a formação disso aqui, ó, que é a osteofitose. Pelo amor de Deus, gente, bico de papagaio vai ser só para você falar com o leigo, certo? Então aí forma-se o bico de papagaio. Aquele lá já é bico de tucano, já passou de papagaio há muitos anos. E outra coisa, essa estrutura aqui, ela vai começar a inflamar as regiões adjacentes da coluna. Então você vai começar a sentir dor. Como que resolve isso, professor? Isso aí só se abrir e cortar. Tem outro recurso não. Então é melhor evitar de ter uma coluna assim. Coitado da coluna dessa pessoa aí, né? Não tem nem espaço intervertebral. Aquilo ali já deve estar com uma artrose. Gente, a artrose, quando um osso riça no outro, começa a desgastar. Ok? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Ah, só mais uma coisa, não sai agora não, que vão aparecer aqui na tela mais 2 vídeos para você dar continuidade aos seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!